Foram quase 300 anos de Inquisição em Portugal, com consequências diretas no Brasil. Milhares de judeus convertidos à força, os chamados cristãos novos, vieram para cá nas primeiras décadas da colonização. Seus nomes foram trocados, suas tradições proibidas, suas famílias criadas em torno de segredos. Não podiam professar o judaísmo abertamente. Um dos casos mais conhecidos é o de Branca Dias, a portuguesa que no século XVI desafiou o Santo Ofício e fundou uma sinagoga em seu engenho em Pernambuco. 500 anos depois da colonização portuguesa e 200 anos após o fim da Inquisição, desvendamos a partir da herança cristã nova um Brasil que os brasileiros pouco conhecem. Luísa Valente é escritora, roteirista e jornalista. É autora dos romances históricos O Segredo do Oratório, Uma Praça em Antuérpia e Sonata em Auschwitz. É coautora, com Elane Eger, dos documentários Caminhos da Memória, a trajetória dos judeus em Portugal, A Estrela Oculta do Sertão. Seus livros foram vendidos para Portugal, Holanda, França, Itália, Polônia e Albânia. Muito obrigada pela presença, Luísa Valente. Estou passando agora o microfone para você. Bom, ok. Alô? Está todo mundo me ouvindo? Sim. Tá bom o som? Tá. Primeiro eu quero agradecer ao Moisés, que entrou em contato comigo, a Suzana, né, essa parceria que vocês têm nesse projeto, que é de Segundas Intenções, que é super interessante. Eu sempre recebo todas as semanas, então só tem gente boa participando, então é uma honra para mim participar. E com um público tão bacana hoje, né, numa segunda-feira, aqui para ouvir falar desse assunto que tem tanto a ver com a gente aqui, né? Além da comunidade judaica, com a gente do Brasil. Então, eu vou fazer um bate-papo. Tem várias pessoas que eu já vi aqui, que a gente já se conheceu, já se encontrou em outros lugares. Um beijo para todos, que eu não vou poder falar individualmente para cada um, mas muita gente que eu não vejo há algum tempo, que eu sempre vi nos bate-papos. Então, estou muito feliz aqui de estar nessa reunião entre amigos. E aí eu vou falar um pouco desse assunto, vou falar um pouco da Branca Dias, né? O Moisés me pediu, dei uma entrada maior aqui nesse assunto da Branca Dias, e depois a gente abre para perguntas, tá bom? Então, vamos fazer uma coisa descontraída. Eu gosto sempre de dizer que eu não sou historiadora, né? Eu sou jornalista, escritora, e aí eu começo até fazendo assim, até dedicando essa reunião da gente hoje, assim, a memória de uma pessoa que foi muito importante na minha vida, na minha formação, que é a Anita Novinsky, a professora Anita Novinsky, que faleceu semana passada, com 98 anos. Eu acho que é uma pessoa que todos nós aqui vamos fazer sempre uma reverência, né? A Anita era daquelas pessoas que eu sinceramente, eu ainda estou assim, muito abalada, porque eu achava que a Anita era uma pessoa que ia viver para sempre, né? Uma pessoa ativa em todo o seu tempo de vida, né? A última vez que eu encontrei com ela foi em 2019, antes da pandemia, em novembro, e ainda sempre uma pessoa muito com essa questão, né? Uma pioneira no estudo das raízes judaicas do Brasil e de Portugal. Foi a pessoa que eu acho que a gente falou hoje tanto numa palavra chamada inclusão, e a Anita foi uma pessoa que ela efetivamente ela fez isso, ela incluiu, ela colocou essa questão que sempre foi tão à margem aqui no Brasil, dessas raízes judaicas, dos cristãos novos, um assunto que a gente, assim, até hoje a gente tem falado mais sobre isso, mas ainda se fala muito pouco, então eu acho que deve a Anita, muito desde do começo dos estudos dela, né? Enfim, já desde o século passado, né? Do século XX, quando ela lançou o livro dela, Cristãos Novos na Bahia, que era a tese dela na faculdade. Então, é muito importante, porque ela conseguiu trazer, numa época em que a gente não tinha internet, a gente não tinha essa globalização, ela conseguiu trazer isso à tona e conseguiu dar uma visibilidade para essas pessoas. E aí, e a gente, quando começa a perceber o Nordeste brasileiro, Minas, o interior do Brasil, o Brasil ele é todo pontuado por esses costumes, essas tradições judaicas que já se misturaram à nossa cultura brasileira.
Então, acho que a Anitta, assim, eu acho assim, que não é à toa que isso acontece hoje, sabe? As coisas parecem que todas vêm junto, né? A Fortuna teve, né, no encontro semana passada, agora eu falando sobre esse assunto. Então, é só para dizer que é um divisor de águas na minha vida, e eu acho que tudo que eu aprendi, e a paixão que eu tenho por esse tema, que já venho há 20 anos, né, estudando isso, começou com a Anitta. A Anitta me fez me apaixonar pelo esse assunto dessas raízes judaicas, porque eu não sou judia, eu sou brasileira de origem portuguesa, né? Meus avós são portugueses, eu já tenho agora dupla nacionalidade, mas nunca tive nenhuma influência cristã nova, que eu diria assim, na minha família. Então, quer dizer, esse assunto veio vindo para mim por interesses assim que eu não sei, veio vindo essa curiosidade, e com a Anitta eu me apaixonei por esse tema. Eu era muito cética, eu acho importante a gente colocar isso, porque quando a gente fala esses costumes que a gente tem no Brasil, principalmente, eu não sei se algumas pessoas aqui eu acho que assistiram Estrela Oculta do Sertão, que é o meu documentário, né, que foi assim, um pontapé para a gente ter esse bate-papo. Na Estrela Oculta, eu e a Elaine Yeager, nós fomos para o Nordeste em 2002, 2003, para fazer um registro a partir de uma matéria que nós tínhamos na Folha de São Paulo, de que existia uma comunidade no Rio Grande do Norte, bem assim, com IDH muito baixo, com pouquíssimos, menos assim, de 3 mil habitantes, em que alguns rabinos tinham vindo de fora do Brasil, tinham vindo da Holanda, e tinham identificado que aquela população tinha costumes e tradições que eles associavam à tradição judaica, dissociados de religião. É importante a gente frisar que é o dissociado de religião. E aí, quando nós vimos essa matéria, a gente pensou, eu e a Elaine, assim, vamos fazer alguma coisa com isso. E aí entramos em contato com a Anitta, e foi a Anitta que nos trouxe esse assunto à tona, e a gente viu que aquilo ali era muito maior do que parecia. E aí, primeiro, fomos para Portugal, fizemos um outro documentário, que é o Caminhos da Memória. Esses dois documentários eles estão no YouTube, para quem quiser assistir. Tá? Eu tenho um site que é luizivalente.com, e lá no site tem um acesso para o YouTube. Quem quiser ver, assim, eu acho que eu recomendo, porque eu acho que é um bom apanhado desse tema. E em Portugal, a gente fez o documentário primeiro, e lá nós tínhamos uma herança que era uma herança arqueológica, né? A gente tinha uma herança física, porque Portugal, efetivamente, era um país que tinha uma razoável população judaica antes da Inquisição. E aí, o que acontece? É nesse momento que a gente tem essa junção desses nossos dois trabalhos e da nossa história. Porque foi a partir daí que a gente começou a traçar o caminho para fazer a Estrela Oculta, porque a gente, em Portugal, a gente conseguia registrar lugares onde, em um determinado momento, né, da história, antes da Inquisição, no final do século XVI, existiam sinagogas, existiam espaços judaicos. Só que o Brasil, gente, só uma coisa, às vezes eu vou falando as coisas, eu sou meio assim caótica, eu vou juntando os assuntos, tá? Porque uma coisa vai puxando a outra, mas eu vou juntando, porque eu sempre faço um roteiro, mas eu nunca consigo seguir. Enfim, então o que a gente tem? A gente tinha o Brasil começando a colonização, né, da gente aqui em 1500, quando os portugueses chegam aqui em 1500. A Inquisição chega em Portugal, ela é instaurada em Portugal em 1497. Então, a gente tem essa proximidade e o Tribunal da Inquisição, o primeiro tribunal, é instaurado em 1537, em Portugal. Então, as primeiras 4 décadas de colonização do Brasil, elas vêm com a Inquisição se firmando em Portugal. Então, o que acontece? A gente efetivamente, era difícil que não tivesse judeus vindo para cá. A gente estava no começo da conversão forçada em Portugal, então a gente tinha muitos desses conversos que ainda não eram ainda perseguidos, porque não existia ainda o tribunal, mas já eram perseguidos ali, vindo para cá.
Então, o que a gente tem? A gente tem o Brasil já sendo colonizado por portugueses que já eram cristãos novos, muitos deles mantendo ainda suas tradições judaicas, os seus costumes, e meio que ocultos, porque eles não poderiam professar a religião abertamente. E aqui eles estariam mais longe de Portugal, né, do outro lado do oceano. O Tribunal da Inquisição só vem para cá em 1595, né? Enfim, mas efetivamente não se podia ter a religião professada abertamente. Então, quando a gente começa a estudar essas raízes que a gente diz que o Brasil tem, né? E a gente vai constatando, elas chegam no momento que o país está criando sua identidade como país, sabe? Então, a gente já tinha os indígenas que viviam aqui. Depois a gente vem os escravos, os africanos escravizados que vêm para cá trazendo da cultura africana para a nossa cultura, né? E a gente tem essa cultura que vem da Europa, dos portugueses, vem muito forte essa presença judaica, e ela se mistura com os hábitos e tradições. E aí, quando a gente, anos, séculos depois, eu e a Elane vamos para fazer o nosso documentário, que é esse aqui, ó, está vendo a Estrela Oculta do Sertão? Quando a gente chega lá, duas pessoas, duas leigas, na questão histórica, eu gosto sempre de falar que tem trabalhos maravilhosos acadêmicos, que eu estudo muito eles, eu leio muito esses trabalhos, alunos da USP, aqui da Universidade do Rio, de Recife, a turma toda de Recife, e o Nordeste todo, das faculdades da Paraíba, enfim, do Ceará, vários trabalhos acadêmicos em cima dos processos inquisitoriais, são a nossa base, né, a minha base de estudo. Mas o historiador, ele trabalha com documento. Então, quando a gente chegou para fazer esse documentário, a gente ia sem essa pressão que tem o historiador, porque a gente estava ali para documentar, para registrar coisas que a gente tinha ouvido falar que existiam. E foi, assim, uma experiência incrível, porque chegar naquelas cidadezinhas muito pequenas, com 3 mil habitantes, na região toda, né? A cidade com 800 habitantes, enfim, chegar por ali e ver algumas costumes daquelas pessoas no dia a dia delas, principalmente nos costumes de morte, e imaginar como é que aquilo chegou ali numa época que não tem... Hoje sim ainda tem uma internet, mas numa época que não tinha... e até pouco tempo, 2 décadas, sabe? No ano 2000, você não tinha nem... Telefonia celular nem pegava, não tinha telefone, não tinha... Era muito pouca a chegada da comunicação. Imagina isso 100 anos antes. E como que aquelas pessoas naquele lugar podiam falar com tanta intimidade e com tanto... fazia parte da vida delas, das famílias, coisas como enterro em terra limpa, que é uma coisa que a gente, você falar aqui, assim, enterrar em terra limpa, a gente fala, o que é isso? É um costume judaico. Enterro na mortalha. Você imagina você chegar numa metrópole aqui e falar, vou enterrar na mortalha. Para essas pessoas naquele sertão, naquele interior, isso era o que era, como se fazia. Enterrar em caixão era uma coisa estranha, enterrar outra pessoa naquela mesma terra. E aí, quando a gente começa a ver esses costumes, a gente tem que se perguntar mesmo, isso não pode vir de outra forma que não seja dos seus ascendentes. Isso não tem como que isso passe, que não seja nessa transmissão de pai para filho, de mãe para filha, sabe, vindo de gerações em gerações. E isso sempre, eu acho que é importante a gente marcar sempre que isso dissociado de religião, que hoje é uma questão que a gente tem com os retornados, né, de quererem retornar, pessoas que querem hoje retornar ao judaísmo, e aí uma outra questão que vem com a parte religiosa, que eu também prefiro, não é minha área, né? Eu me fixo muito na questão dos costumes, das tradições. E acho que um parêntese interessante agora... está entrando um barulho aqui na minha casa. Uma coisa agora interessante, gente, vocês estão ouvindo o barulho? Sou só eu. Sim, tá? Tem barulho, tá, tem um barulho. Sabe o que é?
eu moro aqui no Jardim Botânico, tem tanta obra agora, aqui na minha pequena e pacata rua, que eu acho que é uma caçamba, agora já foi embora, está cheio de obra por aqui. Mas, enfim, e aí o que acontece? Quando a gente pega, eu tenho ido, né, nos últimos 5 anos, eu fui várias vezes para Portugal. Eu comecei a notar em Portugal uma retomada do português, de falar sobre essa herança judaica e esse passado judaico. A gente hoje tem visto muito isso lá, que antes, no ano 2000, quando eu fui para filmar, você perguntava assim, existe um cemitério judaico em Faro? Existe um cemitério judaico em Faro, antigo, e as pessoas diziam, não sabemos disso. Hoje, Portugal já tem trazido à tona essa herança, e uma coisa impressionante, você vai para cidades pequenas que às vezes tem 200 habitantes e tem um local onde se reconhece que existia uma sinagoga, sabe? Então, uma cidadezinha assim... eu tive lá perto onde tem o Museu dos Refugiados, lá do Aristides Souza Mendes, uma cidade com 200 habitantes. E tem por quê? Porque eles reconhecem ali umas características como um lugar da mikva, né? Então, aí que na arqueologia, eles reconhecem que seria um lugar onde se havia uma reunião judaica religiosa, com uma casa de rabino e tal. Eu estou falando isso porque a gente não tem isso aqui no Brasil. A gente não vai encontrar esse tipo, fora a sinagoga de Recife, né, que foi uma sinagoga criada e fundada durante o período holandês, onde a gente tinha liberdade, ali naquele período da liberdade religiosa, então pôde haver uma sinagoga. Mas, normalmente, a gente tinha, para entrar um pouco no assunto da Branca Dias, né, que a gente fala muito da Branca Dias e ter montado lá a primeira sinagoga, né? A gente tinha o quê? Os lugares que eram as casas onde as pessoas se reuniam, mas se a gente chegar e falar assim, vamos ver onde tem uma característica nesse lugar que seja de uma sinagoga, a gente não vai conseguir encontrar, porque a gente não tinha aqui o judaísmo abertamente construindo aqueles templos judaicos no modelo dos templos portugueses, né? E sefaraditas. E aí, eu vou falar aqui um pouquinho da Branca Dias, porque eu acho que o nosso tempo já está quase, né? Vai tranquila, Luiz. Tá. Depois a gente abre para perguntas, mas tá bom. Maravilhoso. Foi milhões de coisas, tá. A Branca Dias está sendo sempre, sempre um assunto que vem à tona e está vindo cada vez mais. E o seguinte, primeiro a gente tem duas coisas. A gente tem, primeiro que eu acho que ela se transforma num símbolo muito dessa tradição do cristão novo, do judeu converso na nossa terra, né? No Brasil. Por quê? Porque a tradição oral passada pelas mulheres, as mulheres passando o judaísmo, né? Então, o que a gente tem? Sempre a gente escuta às vezes duas Branca Dias, tá? Porque a gente tem a Branca Dias, que a gente chama de Branca Dias histórica, que é a que eu acho que é a que existiu, né? Que a gente... E a gente tem, às vezes, todo mundo já ouviu falar do Santo Inquérito, do Dias Gomes, né? A peça que ele fez, que é também em cima assim, um julgamento da Branca Dias, mas é uma Branca Dias até mais lendária, porque seria uma Branca Dias que viveu já no século XVIII na Paraíba, a do Santo Inquérito. Às vezes confunde um pouco, porque a Branca Dias, a Branca Dias do Museu de Pernambuco, do Engenho de Pernambuco, é a branca pernambucana que veio, e aí interessante, aquilo que eu falei lá no começo, Portugal vindo com a chegada da Inquisição lá em 1497, o Tribunal 1537, o Brasil sendo descoberto. A Branca Dias, ela nasce em Portugal em 1515, né? Ou seja, logo já conversa, né? Ela já tem que ser, porque ela já nasce no Portugal em que não poderiam ter judeus. E aí, o que acontece? A Branca casa-se, né, com o Diogo Fernandes, mas o tribunal ainda não está estabelecido, mas já começa aquela perseguição. Então, o Diogo ele vem para o Brasil, vem para essas terras, ele vai receber as terras das Sesmarias em Pernambuco, em 1540. E a Branca fica em Portugal. A Branca já tinha, gente, ela casou com... Disse que ela se casou entre 13, aos 13, aos 14, ou 15, ou 16 anos, né? Mas a Branca já tinha 7 filhos com 25 anos,
26 anos, que é 40, e aí a mãe dela e a irmã são presas em Portugal e ela acaba sendo denunciada pela mãe e pela irmã, também como judaizante, que era, olha, o tribunal acabando de ser estabelecido, imagina como que era Portugal em 37, todo mundo denunciava, todo mundo, e as famílias, elas praticamente se denunciava até quem não era, quem já tinha efetivamente se convertido, né? Isso era o poder da Inquisição, do Tribunal da Inquisição, você reforçar, mesmo para quem tivesse uma conversão verdadeira, mas que aquela pessoa era judaizante. E aí a Branca ela fica presa durante 2 anos e ela tinha 7 filhos, né? Então ela pede o perdão público, ela fica usando aquela veste da Inquisição, mas depois de 2 anos ela consegue ser liberada porque ela tem que alimentar os filhos. Então ela diz até que ela não poderia nem mendigar, enfim, como é que ela ia conseguir manter aquelas crianças? Aí ela vem para o Brasil com os 7 filhos, que aí começa essa jornada dela aqui que torna para nós essa heroína, né? Que a Branca Dias vir aqui para a gente, né? Vou fazer um parênteses também, que tem um trabalho que é maravilhoso, que é do pesquisador do Ceará, que é o Dr. Cândido Pinheiro, que tem todos os livros das genealogias, que é fantástico. Tem um documentário que tem na internet também, até eu acho que é nesse que a Fortuna também, a música dela tá. E ele realmente entrou com propriedade, estudou isso de uma forma profunda, tem vários livros de genealogia, e é ele mesmo um descendente da Branca Dias. Mas o que é curioso é que a Branca Dias, quando ela chega em Pernambuco, o Diogo, né, o marido dela, está com um engenho lá de gente, eu não tinha, peraí, eu sempre falo Camaragibe. De Camaragibe, o engenho de Camaragibe, e que, na verdade, é engenho, mas não era engenho, né? Porque ele não moía cana lá, então era mais onde plantava cana, e a Branca vai. E aí ela se estabelece em Olinda, numa casa, que tem até hoje, quando a gente visita Olinda, tem lá a casa da Branca Dias, e aí ela cria o que se diz escola, uma escola para meninas, que ela ensina ofícios de bordados e tal, enfim, ela vai educar aquelas meninas ali, e ela começa a reunir na casa em esnoga e fazer o Shabat e trazer essas práticas dela, que seriam práticas judaizantes, né? E isso, a Branca Dias, que é o curioso, que eu acho que da história dela, que eu acho que vira assim uma... Aqui ela tem mais 4 filhos no Brasil, no final a Branca Dias tinha 11 filhos e ainda uma enteada, que era filha do marido, e ainda uma mulher nova ainda, né? E ela começa a fazer essas práticas judaizantes. Só que a loucura disso tudo é que a Branca Dias ela morre, a data não é muito certa, assim, se ela morreu em 1589 ou 585, não é muito certa nesse período, mas só depois que ela morre, quando vem a visitação de Santo Ofício, em 1595, ela é denunciada de novo como judaizante, ou seja, ela tinha sido denunciada antes, quando estava em Portugal, vem para o Brasil, lá ela abjura e tal. Aqui ela é denunciada já morta, que era um hábito da Inquisição, justamente por essas meninas também que foram alunas dela, que falavam que ela... eu tenho até aqui, é muito curioso, tem até uma coisa, às vezes eu leio que a denúncia da Branca Dias, que é muito curioso o que elas falavam. A Joana Fernandes foi uma que denunciou. Ela dizia que Branca Dias guardava os sábados, porque, sendo costume da dita Branca Dias, em todos os outros dias da semana, fiar o algodão e andar vestida do seu vestido da semana, ela, denunciante, via Branca Dias nos sábados não fiar nunca. E via que nos ditos sábados pela manhã se vestia uma camisa lavada e apertava a cabeça com seu tocado lavado. Ou seja, isso aqui era como eram as denúncias. Por que ela era? Porque ela guardava o sábado, isso tudo a Branca Dias já tinha morrido. Então, ela realmente, eu acho que ela trouxe muito, ela trouxe naquele período desse começo da colonização, esses costumes, não só ela, como outras também mulheres que foram perseguidas aqui depois pela Inquisição, mas o fato é que o caso dela ficou sendo a história mais marcante, né? A gente tem a da Branca, depois os filhos dela também foram acusados, né? As filhas, depois
os netos, e aí a Branca Dias se diz assim que ela deixa um legado enorme de descendentes. A gente diz que dos descendentes da Branca Dias vai desde o Dr. Cândido Pinheiro, Ciro Gomes, a Marisa Monte, tem, inclusive, muitas pessoas agora na retomada do passaporte português, né, pelo seu histórico sefaradita, muitos pegaram a genealogia da Branca Dias. Então, é curioso, porque ela é uma genealogia, acho que o doutor Cândido Pinheiro lá que fez essa genealogia enorme. Então, ela deixou muito descendente quando se diz que no Pernambuco, no Ceará. Então, é curioso, porque a gente tem a história de uma mulher que era uma mulher forte, uma mulher com aqueles 12 filhos ali, que desafiava de manter secretamente as suas práticas, de montar a sua escola, a nossa primeira escola, né? Ela era uma educadora, assim, e depois ter sido condenada ainda depois de morta. Mas ela não foi, que a Inquisição fazia isso, né? Quando você era condenado mesmo depois de ter morrido, você pegava os ossos, né, e queimava. Ela não, isso não foi mexido. Mas, e aí a gente escuta muito se falar da outra branca, que é interessante, quem tiver interesse de ler a peça O Santo Inquérito, que é muito interessante, que Dias Gomes fez isso até no período de ditadura, né? E é um processo de inquisição, que é a outra Branca Dias, que se diz que é Branca Dias da Paraíba. É também uma história assim, curiosa, quando a gente vai para João Pessoa, tem até um quadro lá num convento, que é da Branca Dias queimada na fogueira da Inquisição, mas não é a Branca Dias que a gente não é de Pernambuco. Né? Enfim, isso eu sei, assim, tem vários estudos, se tiver um historiador aqui, vai com certeza falar melhor do que eu sobre isso. Porque a minha questão sempre com esse assunto é um pouco da temática do livro novo que eu estou fazendo, né? Eu trabalho muito com essa temática, um livro chamado Confraria das Oliveiras, que eu vou trabalhar um processo de inquisição. Então, como é que o processo se dá da delação? E aí eu acabo estudando muito esses processos antigos, porque, como isso que eu li para vocês agora, né, que é um trecho de um processo, como era assim, um delator podia, como você podia delatar qualquer pessoa, você não tinha, você que era virava o réu, era muito difícil você conseguir se defender, porque a delação era anônima, e fora que tinha as torturas, né? Enfim, você também começava a fazer uma delação de no momento você já estava delatando a sua família inteira, o que acontecia, né? Você já delatava, e você que fosse um cristão novo já assimilado, aqueles hábitos que você podia eventualmente ter, que fossem dissociados de religião, eles efetivamente passavam para você como se eles fossem judaicos, mesmo você não soubesse que eles não eram, né? Enfim, eu posso continuar falando aqui, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, porque é tanto assunto, né? Você deve continuar, e depois a gente continue e depois a eu gente abre posso? para as perguntas, tá? Tá. E aí eu quero, então vou até falar um pouco mais da parte dessas raízes, né? Que eu acho que era nosso tema aqui da releitura também. Por que a gente, até um pouco eu acho que da nossa experiência lá, quando a gente fez o nosso trabalho lá no sertão, o que era muito curioso é que a gente começava a identificar nos costumes, que eram principalmente, né, passados dentro da família, mas a gente viu o seguinte: que coisa louca são essas famílias, como é que elas conseguiam passar aquilo? Por quê? Por causa da endogamia. Então, é uma coisa muito forte, eu acho que até hoje, né, no Nordeste, que as pessoas se casem dentro da própria família, né? Isso não é nem uma prática da Igreja Católica, né? Vim saber isso também durante as pesquisas do documentário, pede atestado de consanguinidade, né? Eu acho que não, você tem que ser liberado pela Igreja para casar primo com primo e tal. Isso era muito comum, sabe? Agora, acho que talvez mesmo, mas eu ainda acho que continua sendo. E isso que a gente via nessa tradição era uma forma de se manter dentro da família aqueles costumes.
Então, aquilo ia sendo passado de geração a geração e, de certa forma, você mantendo ali a sua matrilinearidade também. Né? Você sempre estava com uma... Você imagina assim, da primeira, vamos se a gente pegar aqui de novo o caso da Branca. A Branca teve 7 filhas. Aí a filha da Branca casa também com um cristão novo. Aí a neta da Branca casa, e a bisneta, e a tataraneta, e aí vai vindo, e aí ela mantém essa ascendência, né? Então, a gente via muito forte que eram pessoas que mantinham aquilo para manter, muitas vezes assim, manter. Não existia mais fortuna não existe um dinheiro de família, um capital para manter as famílias muito. Pessoas muito simples, sabe? Que não tem terra, não tem nada, mas elas mantêm a sua tradição e a sua cultura. Eu acho que isso é uma coisa muito que foi o que manteve, principalmente eu acho que no interior, né, do Nordeste, né, enfim, também de Minas, São Paulo, mas eu acho que lá no interior do Nordeste, acho que manteve muito exatamente essa reunião fechada, esses grupos familiares e a globalização que não chegava, né? A gente, numa época que a gente não tinha o que a gente tem hoje é muito mais difícil. Hoje, em qualquer lugar, você vai ter. É mais fácil, ainda é difícil ter internet, mas já é mais fácil. Você já vê mais o celular, um sinal. Então, as pessoas hoje podem ter acesso a coisas de fora e, na verdade, elas já conseguem meio que entender de onde vem aquilo. Mas, quando a gente pega até recente, 40, 50 anos, não. Né? E eu acho que é isso que fez com que a gente tivesse, tenha mantido essa tradição cultural, sabe? Eu acho muito bacana, porque a gente, como o Brasil, isso eu acho que é importante num ponto mais assim geral e universal, é uma medida de se combater o antissemitismo, sabe? A gente apresentar o judeu, sabe, que está dentro de nós. Todo brasileiro que é brasileiro de raiz tem uma parcela indígena, africana e judaica, sabe? Eu acho que isso é o professor, o doutor Cândido, né? O professor Cândido, que fala sobre isso, que estuda muito essa genealogia, e outros genealogistas do Nordeste dizem impossível não ter, sabe? Então, é muito interessante, só que a gente não fala, a gente tem falado mais da nossa parcela indígena e africana, mas não da judaica. Então, é interessante que a gente meio que a gente tira um pouco, porque eu acho que, no geral, a gente ainda tem uma ideia do judeu, muito como o judeu, mas eu acho até ashkenazi, né? Aqui, eu acho que quando a pessoa fala do judeu, aqui no Brasil, se você for para o interior lá, quando a gente chegava no Nordeste, as pessoas não sabiam. Falavam assim, mas eu nunca vi um judeu na vida, sabe? E tinha uma visão do judeu ainda da coisa assim bíblica, sabe? Daquela coisa de Jesus e tal. E era louco que você falava assim, gente, os costumes, a pessoa fica muito religiosa assim para fora, mas ela tinha os costumes até alimentares também, sabe? Da forma de matar a galinha e coisas que eram assim passadas dentro da família, mas aquilo não tinha a ver com religião. Né? Então, acho que é bem curioso a gente conseguir hoje mostrar isso aqui. Eu acho que é uma característica que só tem no Brasil. A gente não tem nenhum outro, mesmo na nossa colonização assim espanhola, né? Eu acho que o cristão novo é muito mais uma herança portuguesa, porque a Espanha meio que expulsou os judeus. A Espanha teve menos a questão da conversão, assim, né? E o Portugal não. Portugal, a população judaica foi efetivamente impedida de sair, sabe? Portugal, no século XVI, tinha, assim, segundo a Anitta Novinsky, né? Tipo, 10% da população de Portugal era de origem judaica. Imagina, naquela época, 100 mil judeus em Portugal, final do século XVI. Imagina se dos que vieram da Espanha, essa conversão à força mesmo, que era... E isso também é um capítulo assim à parte, que são, cada vez que a gente lê mais sobre isso, é uma coisa tão atroz, sabe? Uma coisa tão assim absurda. E imaginar que a Inquisição durou quase 300 anos, né? Oficialmente, ela só foi... só terminou oficialmente em 1821.
Então, se a gente pensar até a gente no Brasil que tem 500 anos, durante 500 anos de Brasil, a gente viveu, tinha aqui a Inquisição em Portugal foram quase 300. Então, todos esses portugueses que vinham conversos para cá, eles ainda vinham com esse estigma do cristão novo, sabe? Do judaizante. A gente aqui no Brasil fala muito, fala sobre cristão novo de uma forma muito assim. Eu sempre acho que eu vi isso antes de eu, na escola mesmo, né? A gente sempre ouve falar cristão. O Brasil tem muito cristão novo. Mas eu só fui ver o significado disso mesmo através da Anitta, quando eu comecei a fazer as pesquisas. Como isso como isso é uma herança forte, sabe? Como isso é forte em Portugal. Quando a gente vem em Portugal, como isso é forte, como isso é presente também. Como eu acho bacana ver Portugal hoje reconhecendo, sabe, sua herança judaica. Portugal reconhecendo, trazendo, agora vai ter o Museu Judaico em Alfama, cada cidade portuguesa já tem a sua eles chamam de judiaria, né? E muitas, olha, do ano 2000 para agora, 2018, acho que foi um pouco antes da pandemia, a última vez que eu fiquei rodando, né? Eu fiquei impressionada, a quantidade de lugares, qualquer cidade que você entra pequenininha, você já vai ver lá, judiaria, sabe? E é uma coisa que Portugal já vem desde daquela época trabalhando, né? Então, é muito, muito importante, porque eles também têm essa herança forte, né? Eu acho que a gente começa a ver a nossa forma de ser do brasileiro, eu acho que ele tem muito do judaísmo, né? O judaísmo é uma forma, né? Eu acho que o judaísmo é um conjunto de práticas, é um dia a dia, né? Mais que efetivamente só como a igreja, como o catolicismo, né? Que só vai à missa e reza não sei o quê, o judaísmo é um conjunto de práticas. Então, e a gente vê muito isso aqui, eu acho que meio disseminado na nossa cultura, nas nossas tradições. Enfim. Bom, Maravilha. eu começo a falar, não paro de falar, gente. Então, já temos perguntas aqui, Luiz. A Raia quer fazer uma pergunta. Vai começar comigo. Boa noite, Olá. Luiz. Olha, boa noite. Você foi maravilhosa. Eu acho que tinha, assim, sabe, essa parte da história que você contou, eu acho que os professores desconhecem também, por isso que não ensinam. Isso não faz parte do currículo mesmo. Luiz, eu acho que a lembrança que você trouxe da Anitta Novinsky foi muito boa mesmo, porque eu acho que ela que começa a remover a terra das raízes, como você sabe, é o encaminhar. E amanhã vai ter uma homenagem também, uma live para ela, com o grupo. Está sendo assim muito. Aí eu recebi, né? recebi, é muito bacana, o máximo de homenagens para ela. Luiz, eu queria te perguntar uma coisa. Você falou em delação. Eu queria que você me colocasse agora, como jornalista e como escritora, por que o homem faz delação? O homem do século XVI entrega pela delação as pessoas à fogueira, né? Através da Inquisição. Sim. Isso dura muito. O homem do século XX, a Polônia, entregou todos os judeus de uma maneira assombrosa. O que você sente enquanto jornalista? Olha quantos séculos passaram e cadê o caráter do homem, né? Que sabe, o homem que é tão cultuado, né? Que é tão colocado na sua assim a questão interna, a questão da emoção, a questão de ser gente, de tudo. Por que ele tem esse hábito da delação? Porque, sabe, não foi pela riqueza, como você falou, foi também pela riqueza, né? Na Polônia também, à medida que eles denunciavam, eles se apropriavam de tudo que o judeu tinha, ali o pobre, de todas as classes, né? Mas por que você acha, o que você acha que o homem tem que usar esse argumento da delação? É interessante, isso eu acho que é muito subjetivo, né? Eu acho que tem da nossa natureza mesmo, a inveja, enfim. Eu acho que a própria natureza humana, que nós temos um quê de perverso,
Mas o que é curioso disso, esse livro novo que eu estou fazendo é muito sobre essa questão. É engraçado você falar sobre isso, porque isso também é uma questão eu me pergunto isso o tempo todo, a questão dos bodes expiatórios, né, das exposições. Por que você faz algo até de alguém que não está interferindo diretamente na sua vida? Isso não vai. As próprias delações durante a Segunda Guerra, se você às vezes delatava alguém que você não ia ganhar nada diretamente com aquilo. Algumas pessoas delatavam porque queriam ter um ganho direto, né? Mas por que isso é da natureza humana? E aí o que eu tenho trabalhado muito, eu acho assim, a gente tem muito essa questão, acho que da inveja. Eu acho que a gente tem as questões da natureza humana, às vezes da gente cada vez mais ficar voltado mais para o outro do que para nós, sabe? Então, dando assim... também, né? A inveja... fazendo assim um pouco para assim um pouquinho dessa história que eu vou contar do livro novo, é exatamente uma coisa assim. O livro chama Confraria das Oliveiras. Ele começa lá numa briga, uma cristã nova, que tem uma irmã cristã velha, lá do segundo casamento do pai, enfim. Mas, efetivamente, essas duas mulheres, a que é cristã velha, por inveja da outra irmã, ela faz uma denúncia à Inquisição e tudo que elas brigam, a briga começa por causa de uma árvore, de uma oliveira em que uma quer cortar o galho, porque é uma oliveira linda, porque uma irmã mais bem-sucedida que a outra. Eu, na verdade, fui pegando essa história das duas, porque no final todos vão ser delatados, inclusive, todos vão presos, inclusive as pessoas que delataram, que era o que acontecia, mas que, efetivamente, o mais louco é a gente pensar, o negócio não é só a delação, é quem está recebendo a delação. Isso que eu acho que é o mais absurdo na época da Inquisição, depois também, é como se fosse um teatro encenado, sabe? A gente vai delatar alguém para só formalizar algo que eu já queria extirpar. Né? Então, é como se a gente... porque até hoje a gente tem isso na tortura, né? Nos regimes ditatoriais e tudo. A tortura é isso. O delatado, você é réu, você pode estar na sua casa e você sofre, você se defende como? Não existe. Não tem você não tem uma pessoa acusada, no caso da Inquisição, que tenha sido absolvido pela Inquisição. A Anita Novinsky falava sempre isso, não tem um. Sabe? E o cristão novo que tivesse mais se convertido, ele já dizia tudo, ele já, além de denunciar a família inteira, ele já dizia práticas que ele não fazia. Então, acho que isso é da nossa natureza humana, é uma pergunta difícil da gente responder, porque isso vai da nossa natureza humana, difícil e fácil, né? O ser humano a gente vê isso o tempo todo, né? A gente vê uma coisa assim curiosa, quando a gente pega assim, Inquisição e nazismo, tem muitos paralelos, muitos. Desde quando a gente tem, não só da questão das delações, mas a queima de livros, sabe? As próprias fogueiras da Inquisição e as câmaras de gás, sabe? Se a gente começa a pegar e a gente vê, nossa, temos aí 300 anos de diferença e que métodos, sabe? As pessoas eram queimadas na fogueira, as pessoas eram exterminadas em câmaras de gás, né? E piras também, eram também queimadas, sabe? O queimar dos livros, que eu acho que é uma coisa muito simbólica, tanto na Inquisição, o conhecimento é o primeiro alvo, né? Então, a gente tem muitas coisas aí que são parecidas, né? Comuns. Não sei se responde. Obrigada, Anita, e eu acho parabéns por você não ser judia e trazer tanta revelação. Muito obrigada. Tá. Incrível mesmo. O Joelson quer fazer uma pergunta também. Primeiro, eu gostaria de parabenizá-lo, a Luíse, por ter trazido ter falado sobre esse tema. Esse é um tema, eu como um dos organizadores, sempre me bati. Vamos falar de Branca Dias, vamos falar de Branca Dias. Eu acho que conhecer a vida da Branca Dias é conhecer as nossas raízes judaicas, principalmente no Nordeste, que é uma coisa muito importante. A vida da Branca Dias, até acho que merecia uma série da Netflix ou da Prime, porque é uma vida, ela vem fugida da Inquisição, chega aqui, o marido está com uma outra,
ela deixa o marido e a filha viverem com elas, o engenho deles é tomado. Eu acho que a Branca Dias é uma vida maravilhosa. Eu acho que conhecer as raízes desse caldeirão que é o povo brasileiro é estudar a vinda dos judeus desde do Brasil colonial até hoje. Eu acho que a gente tem que cada vez mais estudar você esse falou assunto. Agora, então, você falou agora de série. Tem razão, até uma coisa assim que estou torcendo. A gente está com o caminho de uma série sobre esse assunto. Eu tendo... não posso falar até porque já existe mesmo o Segredo Oratório, que é o meu livro que eu trato desse assunto, e a gente também vai dar uma misturada com outros casos, Branca Dias, enfim, outros casos de processo de inquisição, mas a gente está com a gente está com a série quase engatada. É o Breno Silveira, que é o diretor dos Filhos de Francisco, né, do Dom agora, do Contra Todos, o Breno comprou os direitos do livro para falar sobre esse assunto, porque esse assunto tem muito a ver com o Brasil, mas é que é uma série, cara, olha, quem adora esse assunto, que já veio aqui também, que também é um grande amigo, que é o Vavá, o Vladimir Beltman, já teve com vocês aí também, né? O Vladimir também é outro que ama esse assunto. A gente já teve uma vez um projeto com a Anitta Novinsky de fazer também um filme sobre isso, porque mas eu acho que está chegando o momento, sabe? Porque a história são histórias, e é da Branca e de outras mulheres perseguidas, tem outra que é Branca de Figueroa, tem a Guiomar Nunes, tem vários casos dessas mulheres, são umas histórias que você não acredita. A Branca ela era muito nova, quando ela chega aqui com aqueles filhos todos, e ela ficou sozinha com 7 filhos em Portugal. Imagina uma mulher com 25, 26 anos presa pela Inquisição, sabe? Então são umas coisas que são assim absurdas, né? Para a gente conseguir perceber isso, como é que isso funcionava. Então, a própria vinda dela para o Brasil também foi uma loucura. Ela chega aqui e vê um marido com outro e uma filha. Pois é, e com uma filha que ela pega e cria. Né? Então, outro assunto é bom também, todo mundo que adora, eu sei que vocês todas, como eu, são loucos por esse assunto, também é maravilhoso para estudar a história da Grácia Mendes também, que de certa forma, no mesmo período em Portugal, que é a senhora, a Grácia Nazi, que era, enfim, acho que vocês já ouviram falar da história dela, riquíssima, foi uma pessoa que mais tirou assim, os judeus de Portugal, nesse período também da Inquisição, foi conversa, ela é do mesmo período da Branca Dias, só que lá ela é casada com um grande banqueiro, né? É outra assim, que é uma história fantástica. Né? Até a gente tem enfim, Mercador de Veneza, do Shakespeare, tal, é muito baseado meio em cima do irmão da Grácia Mendes, que é o Conde de Naxos, tal. Enfim, são essas histórias desse período do século XVII aí já, né? Já entrando em 1500 e pouco, século XVI. Então é muito curioso a gente ver essas coisas, né? Como que elas, até hoje, a gente vendo hoje aqui, elas estão mais marcadas para a gente está conseguindo ter mais acesso, talvez porque a gente tenha mais acesso, enfim, a livros e tudo, né? Essa globalização, esses bate-papos, né? Eu estou falando com você aqui, estou vendo umas perguntas aqui, quer dizer, nos comentários. Desculpa, que eu sou dispersa aqui. Pode falar, Suzana. Te respondi mais ou menos? Não, claro. Beleza. O Marcelo Guedes está perguntando qual é o nome do seu livro agora que você está fazendo. Chama Confraria das Oliveiras. Maravilha. Eu vou lhe fazer uma pergunta, uma coisa interessante, que eu tenho ouvido tantas palestras sobre esse tema, e quando se fala em Portugal, eu nunca ouço falar sobre os Açores, né? E Açores é Portugal também, e bom, por tudo que eu já li até hoje, eu sei que teve muitos judeus na Ilha de São Miguel, na Ilha Terceira, na Ilha de São Jorge,
E eu não vejo ninguém falar sobre isso, e eu acho interessante, porque tem tanta história, né? Não tem? Eu queria ouvir você falar um pouco. Tem muito que eu acho interessante. Não, Açores tem muita coisa. Eu não conheço muito da parte dos Açores, mas a gente teve até, alguém tinha perguntado aqui sobre cristãos jovens no Sul, tem muito dos judeus que vieram dos Açores. Nesse começo que foram também para Santa Catarina, a gente tem uma parte dessa... E foi tem aqui, eu acho, exatamente, e a gente tem, eu acho que Portugal inteiro, mas os Açores também tem, eu não sei como é, eu acho que tem até assim, porque eu nunca fui aos Açores, tenho uma vontade enorme de ir. É que a minha família toda é dos Açores, coisa, por isso que eu estou falando. Tá. Exato. Gente, a Idalina... Sim. A Idalina é minha mãe. Gente, olha, virou aquela história que aquela confessa. Eu adoro a sua mãe. Pois é. Sua mãe é uma pessoa que acompanha o meu trabalho há muito tempo. Eu pensei nisso, que ela falou assim da Suzana, assim, casada com o Saul. Então, e eu vejo muito, porque a gente estudou muito sobre isso, eu e ela. E a gente vê tanto, mas em todas as palestras eu não vejo falar, porque assim, na Ilha de São Miguel tem uma sinagoga, na Ilha de São Jorge, na Ilha Terceira, tem uma rica história, né? E eu não sei se eu aqui não sei onde eu procuro, mas você, como escritora... Cara, mas a sua mãe, eu acho que tem um estudo sobre isso. Tem. Ela tem uma coisa muito forte sobre isso. Eu já conversei muito com ela sobre, ela me passou muitas coisas. Sim, nossa, sim, ela tem, mas eu queria ouvir mais. Que era muito... Pois é, eu não sei. A gente estuda muito sobre isso, eu e ela. É engraçado, porque o que eu estou vendo muito forte no Portugal Continente, eu tenho visto isso realmente muito forte, dessa retomada do Portugal judaico. Isso é incrível, o redescobrimento do Portugal judaico. Deixa eu acrescentar só um pontinho aí. Olha só, eu estou na fila aí, Chácha. Eu estou pedindo a palavra para você perguntar. Não é pergunta, não. É só para... mas eu queria fazer uma pergunta, por favor. Tá bom. Tá na minha vez? Luiz, eu acompanho você desde os primórdios aqui do Rio, é sempre um prazer estar ouvindo você. A minha pergunta é o seguinte, de forma bem objetiva. Você sabe de algum paralelo da Inquisição e dos hábitos culturais que vieram para o Brasil, que tem ocorrido em outras colônias de Portugal? Essa é uma pergunta. E a outra, o que se sucedeu na Inquisição em relação aos países da América Latina em termos da Inquisição espanhola? Se você puder comentar um pouquinho desses dois temas, obrigado. Eu vou tentar comentar assim dos meus estudos, tá? Porque eu sempre fico muito assim, às vezes, porque os historiadores têm um conhecimento maior sobre isso, eu tenho mais das minhas pesquisas. Eu acho assim, a gente tem aquela influência em Goa, né? A gente tem que eu acho que tem em Goa, na Índia. Eu não sei como é que é isso em Macau, mas eu acho que Goa tem. A gente tem relatos, principalmente porque é uma época muito muitos cristãos novos que foram para lá. Mas como o Brasil, eu acho difícil, assim, mesmo Cabo Verde, Moçambique, né? Eu acho que durante a época do degredo, se mandava ter aquelas histórias trágicas e horríveis, que se mandavam as crianças lá para a ilha de Cabo Verde, que eram já ilhas selvagens, totalmente selvagens, que as crianças eram crianças judias, né, que elas eram devoradas pelos bichos, e algumas foram criadas e foram adotadas e criadas. Mas eu não tenho esse conhecimento. O que eu tenho mais, eu acho que essa parte, eu acho que como o Brasil não existe, e mesmo a América Espanhola, tem até... tem um livro que eu acho que é o clássico, que todo mundo já deve ter visto, que é a Saga do Marrano, do Flávio Aguines, que é sobre esse assunto. Né? Por acaso está aqui, porque eu sempre dou uma olhada nele, é um marrano na América Espanhola. Mas como a gente teve, diferente de Portugal, a Espanha não teve esse cristão novo da forma como ele existiu em Portugal,
porque os reis católicos em Portugal, realmente eles expulsaram. Então, você tem, por exemplo, você pega assim, Maiorca, Menorca, você tem os chuetas, né? A gente diz, a América Espanhola tem, México tem os cristãos novos, mas a forma como a gente tem no Brasil, eu acho a forma como tem o cristão novo aqui, que se enraizou tanto, eu acho que só tem aqui. É aquilo, eu acho que o brasileiro que está aqui há 400 anos, sabe? É impossível, sabe? É impossível. E uma última pergunta. Você acha que, além de todos os fatores, o período holandês contribuiu para isso? É fundamental. O período holandês, fundamental, eu acho, né? total. Poucos, né? 20 anos. Pouco tempo, mas foi esse período ali que se pôde, na Recife, também na Paraíba, né? Em João Pessoa, mas Paraíba e Pernambuco, ter essa liberdade religiosa, a gente poder ter a sinagoga lá, né, a Carral, uma sinagoga existindo ali, e as pessoas que retornaram, muitas pessoas nessa época retornaram ao judaísmo. Isso eu acho que é um marco para quem já estava há 100, 200 anos no Brasil, que tinha essa herança judaizante meio assim até abafada na família, eu acho que nesse período muitos se tornaram conscientes, acho que é fundamental. E eu acho que é o que entra essa entrada para o sertão todo que a gente vê, porque é onde a gente vê forte. Depois eu acho que são as visitações fortes, são os casos grandes, eu acho que Paraíba e Pernambuco, né? Mas eu acho fundamental. Eu acho que o que a gente pensa geralmente é depois pós-período holandês, com certeza. O Joelson quer fazer uma pergunta e depois o Clóvis Bucão. Essa questão de cristão novo realmente é só aqui no Brasil, inclusive Israel, se discute muito a volta dos Bené no cima, a religião, existe um movimento muito forte em todo o norte, nordeste, de pessoas querendo voltar. Exatamente. Inclusive, eu acho que é um tema de uma nossa próxima palestra, abordar esses cristãos novos, esses Bené no cima. Mas o que você atribui esse interesse de Portugal em levantar essa história dos judeus? Hoje. Eu vou dando na minha opinião, tá? Vou dando aí uma coisa que eu acho que a gente percebe, como eu falei para vocês, há 20 anos e hoje a gente vê uma diferença enorme. Portugal, até nessa coisa do retorno o reconhecimento. Primeiro, acho que tem uma questão de mudança mesmo política, de reconhecimento, como a gente tem visto em alguns lugares no mundo, a gente tem visto aqui, no caso do Brasil, com outros, com direitos indígenas, né? E de afrodescendentes. Eu acho que Portugal é um reconhecimento, sabe? Eu acho que quando o Papa reconheceu a Inquisição, e acho que o governo português devia isso, sim, sabe? Agora, eu também acho que tem uma questão aí muito que eu acho que tem uma questão do turismo, tem uma questão menos, na minha opinião, econômica. Menos altruísta, assim, sabe? Eu acho que é um turismo que a Espanha explora. A Espanha explora um turismo judaico há muito tempo, sabe? A Itália, sabe? Então, Portugal... Porque, olha, é gritante de um ano para o outro. Belmonte é um caso. Belmonte, e no ano 2000, depois foi 2014, 2015. Quando eu tive a última vez em 2018, eu falei, gente, Belmonte sabe, é todo canto agora, é museu, é hotel, é não sei o quê. Então, é uma coisa que eu acho que puxa muito, e Castelo de Vide, e Marvão, e Évora, sabe? E as cidades todas, e essas cidades pequenininhas. Então, eu acho que é importante, porque eu acho que juntam as duas coisas. Sabe? Mas eu acho que tem um interesse atrás tem a coisa do reconhecimento, sabe? E tem também, porque eu acho que a gente está num mundo hoje que essas coisas estão vindo à tona, né? A gente está num mundo mesmo mais inclusivo, acho que são coisas que não se falavam, e os portugueses não falavam sobre isso. É muito incrível. Não? Até o ano 2000, a Suzana sabe bem, acho que a Idalina, mãe da Suzana, tem sempre um estudo muito bacana disso. A Idalina é uma pessoa que batalha isso há muito tempo,
sabe como são os portugueses em relação a isso. Vamos chamar a mãe da Suzana, então, para dar uma palestra. A mãe da Suzana, ela é excelente. Eu conheci ela, olha, há muito tempo já com isso, desde os eventos todos. Suzana escondendo o jogo. Suzana está escondendo o jogo. Ela levanta isso há muito tempo. Ela levanta isso há muito tempo. Ela tem um conhecimento enorme disso. Verdade. Porque não se falava. Em Portugal, você ouvia, as pessoas falavam, aqui não há judeus. Você chegava no ano 2000, as pessoas tinham horror a falar sobre isso. É muito impressionante, sabe? Como a gente vê, era mais ou menos como os poloneses, sabe? A gente tinha uma coisa em Portugal que você falava, caramba, e hoje em dia isso tem vindo muito à tona, sabe? Não só no Brasil também, das pessoas que estão querendo também entrando muito na questão do passaporte, né? Mas é interessante que isso tem sido mostrado porque eles têm essa arqueologia judaica. E tem, enfim, lugares que estão sendo restaurados, sabe? Então, é bem curioso. O Clóvis quer fazer uma pergunta. Boa Depois noite. o Marcelo. Boa noite, Luiz. Eu acompanho o seu trabalho há muito tempo. Enfim, está ótima a conversa hoje aqui, mas falar de história é falar também do presente. E eu quero sua opinião. Como é que você está vendo esses últimos eventos que marcaram a política no nosso país, de altas autoridades da República, a patriota Bia Kicis, o filho do presidente, o próprio presidente recebendo Beatrix Ziegheiler. Nossa! Olha... E como é que você vê o apoio que parte da comunidade judaica dá a esses neonazistas? Cara, você sabe que hoje eu estava vendo antes, quando eu vi aquela foto lá do Bolsonaro com ela, né? Eu falei assim, gente, a que ponto chegamos, né? Primeiro, assim, eu falar assim, eu sou uma anti-bolsonarista mesmo, porque acho que, independente... Não gosto muito de ficar falando sobre política, sabe, Clóvis? Com essa questão do posicionamento judaico. Mas o meu posicionamento hoje, nesse caso, eu achei assim que deveria ser um caso de repúdio de toda a comunidade judaica, porque receber essa mulher hoje, que é uma pessoa abertamente partidária de ideais neonazistas, isso foi muito sério. Aquela foto, a foto dos três, foi uma coisa, eu vi isso um pouco antes de começar aqui. É louco você estar falando sobre isso, porque eu estava vendo um jornal antes também, e falei, gente, eu fiquei pensando nisso, falei, isso é real? Então, eu acho assim, muito complicado. Aliás, eu acho que o momento que nós estamos vivendo hoje é uma distopia total, sabe? Enfim, não sei se é um assunto assim para a gente levantar aqui agora. Podemos até conversar depois, Clóvis. Também gosto muito do seu trabalho. Eu só gostaria de fazer fala. Eu só gostaria de fazer um parênteses que o judeu, tem judeu de direita, tem judeu de esquerda, tem judeu gay, tem judeu homem, tem judeu heterossexual. Os judeus são como qualquer outra comunidade. É diversa. O judaísmo, inclusive, fala isso. Então, não é essa peixe que o judeu apoia Bolsonaro, não está errado, não é isso. Alguns apoiam Bolsonaro, como outros apoiam Lula, como os outros não apoiam. Tem pobre, tem tudo. É uma comunidade como outra qualquer, uma comunidade plural. Graças a Deus que nós somos plurais e perfeitamente integrados à vida nacional. A minha questão não aqueles assuntos todos. A minha questão foi... eu nem falei a palavra Bolsonaro, eu falei a palavra apoiar neonazistas, né? Nazistas. Mas isso hoje foi bravo. Foi uma coisa aberta do nosso presidente, né? Mas eu vou te falar, vamos... O Marcelo quer fazer uma pergunta. Marcelo. Oi, Luiz, boa noite. Tudo bom? Tudo bom? Bom, você falou aí em Belmonte, Cabral é nascido em Belmonte, né? Que era um reduto
judaico lá em Portugal. Sim. Muito forte. Mas é engraçado que Cabral é de uma família cristã velha. Sim, ok. Mas o que eu queria levantar aqui, primeiro é uma honra para mim participar dessa reunião com tanta gente dominadora do assunto, né? Mas existe, Luísa, digamos, uma razão, um motivo, ou são vários, ou existe um principal dessa eterna perseguição aos judeus? É outra pergunta, a gente vê como a da questão da relação, essa questão do antissemitismo, que é a pergunta que é que nem a do ovo e da galinha, né? A gente sabe onde é que começa e onde é que... Eu sempre digo assim, eu adoro Reflexões sobre o Racismo, do Sartre. Tem um livrinho que chama Reflexões sobre o Racismo, que ele escreveu em 1966, né? Assim, praticamente o ano que eu estava nascendo. E ele tem ali uma que são as origens do antissemitismo e tem outro estudo que é sobre o racismo, né? E é muito interessante, porque a gente vai... É algo que eu acho que a gente sempre, na verdade, a gente tem que estar falando sobre isso, que eu acho que é a forma de combater. Porque não existe uma questão racional, sabe? Como a gente vê hoje, não existe para o racismo... Mas a gente vê assim, no antissemitismo, é algo assim, talvez eu acho que eu procuro sempre, eu gosto de trabalhar até com ficção em cima disso, para trabalhar muito essa questão, sabe? Por que as pessoas têm, como é que de onde surge, efetivamente, não pode ser lá de Jesus, só, sabe aquela coisa? Porque Jesus foi, sabe, começa aquele papo e você fala, gente, isso aí, sabe, o mundo já está tão globalizado, né? Então, mas existe ainda e é muito forte. E é muito forte a gente vê assim em todas as esferas. Sabe? Você vê pessoas que você acha altamente esclarecidas que têm um antissemitismo enraizado. Sabe? Como tem um racismo também, né? Enfim, qualquer tipo de preconceito, né? Eu não sei se, desculpe, eu não sei se você conhece um livro chamado Zelota. É de um autor iraniano, e eu nessa minha intenção de achar que existe algum motivo único, talvez, nesse livro ele trata da expansão do Império Romano para a região onde era Israel, Palestina, e a expansão para lá foi com a intenção primeira, e talvez, não sei, de fazer um censo. E houve um grupo de judeus que foi contra esse censo lá. Eu peguei para mim, no alto da minha Começa aí. Ignorância, eu peguei para mim essa como um dos motivos que daí começou essa perseguição. Inclusive, eles falam que é o grupo que fugiu lá para Massala e se isolou lá em Massala e depois teve aquele episódio todo lá. Eu achei interessante esse assunto que essa pessoa levantou, que eu não estou me lembrando agora o nome do autor, mas ele fala disso, desse grupo que foi contra essa chegada do Império Romano para fazer censo. Eles falaram, que censo, que negócio é esse? Não tem isso aqui não. Aqui nós não concordamos não. E foram perseguidos até hoje. Oi, posso colocar assim em relação a isso? Por favor. Sim. Eu tenho uma visão diferente. Também o cristianismo, ele demorou para ser aceito. Ele é uma dissidência do judaísmo, né? É uma releitura do judaísmo. E como dissidência, como os movimentos artísticos, para se impor, ele começa a lutar contra o anterior, que lhe deu origem, né?
E o cristianismo demorou 300 anos para conseguir se impor. Esses 300 anos ele lutou contra o que lhe deu origem, né? Que ele foi uma dissidência. Depois ele foi adotado para o Império Romano, que era imperialista e dominou o mundo. E não é verdade? E aí isso daí na verdade, é triste falar isso, mas está na essência do cristianismo o antissemitismo, por conta dessa história, como ele surgiu e tudo mais. Eu gostaria de voltar ao tema que é da palestra hoje, que é a história da Branca Dias, a história dos primórdios do Nordeste, né? Luiz, eu gostaria que você falasse um pouco do teu filme. Do Estrela Oculta? Estrela Oculta, você poderia falar? Sim. Suzana, quer falar alguma coisa? Não, então, não, só porque a Adriana está aqui com a mãozinha levantada há bastante tempo, e aí eu queria dar a voz para ela também. Se é uma coisa relacionada aqui que você estava falando, Adriana. Adriana, você está com o microfone aberto? Não. Habilita o microfone, Adriana. Pronto, está aberto? Tá. Oi. Então, bom, boa noite, obrigada. Mas a minha pergunta, eu acho que já foi respondida. Eu estava curiosa mesmo para saber por que a Inquisição, isso tudo foi tão forte em Portugal e não tão forte assim na Espanha. Mas acho que já deu para pescar alguma coisa. Não, tudo bom? Tudo bom. A Adriana é minha amiga da escola desde os 2 anos de idade. Mas que bacana. É engraçado, cara. Do Jacobina. Né? Engraçado. A gente se encontra assim, né? É bom que você vai encontrando as pessoas. Mas olha. Engraçado porque assim, eu também não sou judia e sou uma apaixonada pelo assunto. Não, e o que você está dizendo que é interessante é o seguinte, é que todo mundo... É bacana quando a gente começa a pegar... Isso eu acho que é a importância da Anita Novinsky, quando ela começou a falar sobre a Inquisição, porque ela é uma pessoa tão... Ela era uma pessoa tão apaixonante contando a história que você se empolga e realmente você fica... ótimo, esse livro é ótimo. Esse livro é muito bom. Eu estou vendo aqui, está todo mundo vendo o livro? Não. Peraí, quem é que está colocando ele? Peraí, deixa eu ver. Foi o Joel. É o livro da Anita Novinsky, Os Judeus que Construíram o Brasil, Fontes Inéditas para uma Nova Visão da História. Esse livro é maravilhoso. Esse livro é muito bom. E aí, o que acontece? A gente tem essa coisa que é básica, assim, né? Aquela historinha básica, né? Quando a gente vê assim, Portugal, a Inquisição chega na Espanha em 1492, lá pelos reis católicos, que foram assim, totalmente tomados pelaquela ideologia católica. E aí, em 97, né? Quando a filha dos reis católicos vai se casar com Dom Manuel de Portugal para juntar ali os reinos, né? Na cláusula de casamento, porque ela era muito católica, Isabel é católica, na cláusula ali se exige também a expulsão dos judeus. E aí o que acontece é que o Dom Manuel, ele faz como na Espanha. Na Espanha eles abriram as fronteiras para que os judeus tinham um período para sair se não quisessem se converter. Aí o Dom Manuel achava que os judeus em Portugal iam querer se converter. Ele assim, acreditava, o Dom Manuel, que a gente chama do venturoso, né, dos descobrimentos, ele, assim, o que se diz, né, os historiadores, enfim, quando a gente vai estudando um pouco mais, porque ele achava que seria ótimo, os judeus não queriam, porque os judeus estavam integrados na sociedade portuguesa, participavam muito do reino, né? Só aí que o número de conversões era muito baixo. Olha, esse édito de expulsão veio no dia 24 de dezembro de 1496, no Natal de 96. Ele dava 8 meses para que esses judeus saíssem. Só que ele viu que não ia existindo conversão. Aí tem uma cena, um dos fatos mais assim, terríveis da Inquisição, que é o massacre de crianças em 97, logo no começo, acho que em abril, na Páscoa, no Pêssar, que ele tira as crianças, né, das mães
judias e mata. As crianças são mortas ou levadas à conversão à força. Então, tem cenas muito atrozes. E, mesmo assim, essa conversão, que aí é uma questão da fé mesmo, né? Essa conversão, ela não aconteceu assim. Então, quando eu cheguei em outubro, acho que foi outubro de 97, ele faz a chamada conversão, ele promete navios, a gente tem a expressão ficar ao ver navios, né? E ele promete os navios lá no cais, no Porto de Lisboa tal, e do Porto, e os navios não vêm, e ele faz aquele batismo em pé, à força, e converte. Aí ele resolve a questão, né? Assim, a resolver, não tem mais judeu em Portugal, mas o que é isso? E durante esses períodos, que também é muito assim, essa história toda dá uma novela, por quê? Porque durante esse período, mesmo até o tribunal vir, foram várias negociações dos monarcas, né? Com o Papa, e tudo era sempre uma troca de interesses, sabe? Os judeus pagavam muito também para Roma para não liberar cláusulas, éditos, sabe? Então, foi um período de perseguição, mas teve muita negociação. A Inquisição, eu acho que a Inquisição ela foi muito movida por razões econômicas. A Inquisição era uma grande fonte de dinheiro para a nobreza, aquela, sabe? Os judeus patrocinaram os descobrimentos, sabe? Então, Dom Manuel não podia perder o dinheiro, não podia mesmo perder isso. A Grácia Mendes, que sai de Portugal, né, que era o marido dela, Francisco Mendes, um grande banqueiro nesse período, sabe? Eles não podiam perder isso. E eu acho que é o grande atraso de Portugal, né? Nós, assim, tipo, a Suzana, que é descendente portuguesa, eu também, né? Foi um atraso desse período de trevas. Portugal era a nação como a Espanha mais desenvolvida da Europa. De repente entra naquele período de trevas. Por quê? Porque ficou naquele domínio, né? A gente sempre chama na Inquisição braço secular, né? Que era a Inquisição, ela condenava, mas quem cumpria lá, chamam braço secular, era o rei, né? E era o rei que indicava o inquisidor. Né? Então, assim, é um assunto que a gente vai entrando, ele é cheio de... o que tem menos que conta, o que menos conta é a religião, é a fé, sabe? É o que menos conta, sabe? Isso que é o terrível. Na verdade, você vai rodar o que contava, gente, o que as pessoas tiveram que pagar para ficarem vivas, sabe? E várias negociações, né? Vou falar sobre tudo isso no meu livro novo aí. Estou fazendo já propaganda. Já está convidada para dar uma palestra. Mas sobre isso, para falar sobre isso. E negocia com o Papa, e volta para o Papa, e volta para cá, e volta para lá. Já estou ansiosa para ler. Já estou ansiosa para ler. E o rei de Portugal, tem muita história bacana. E o rei de Portugal não queria a Inquisição. Praticamente ele foi obrigado a dictar a Inquisição. Foi. E o mais louco do Dom Manuel é que ele achava aquela coisa que o judeu não queria se converter, vai ser facílimo, entendeu? Eles vão querer. É maluco, mas ele foi muito atroz, né? Ele foi, e tiveram os reis portugueses muito, assim, perversos. A gente falou da delação ali, mas da perversidade. O que se vê a Anitta dizia isso, que a gente tem isso até no documentário de Portugal, mexer que é uma questão da mãe judia. A Anitta sempre falava, mexer com os filhos. A Inquisição fez isso, tirar os filhos, e o nazismo fez isso também, tirar as crianças, né? A gente vê a escolha de Sofia, fazer isso é um ato perverso e sem nenhuma justificativa. Não tem justificativa nenhuma para fazer isso com crianças, né? Então, e foi a Inquisição e foi o nazismo, e isso a gente vê e fica assim, gente, não tem explicação. A Raia quer fazer uma pergunta que ela não tinha terminado, e depois o Moisés. Não, quando, Luiz, eu conheço muito a Isalina, me dou muito com ela. Então, você estava falando em resgate físico da história, né? Na casa que ela morou, na casa da mãe da Suzana, tem uma estrela de Davi, que nós chamamos Maguém Davi, azul. Ela descobriu isso, estavam pesquisando sobre isso, eu só queria colocar esse adendo. Nossa, lá... Exato, lá nos Açores. Não é? Exatamente. Deixa eu só complementar uma coisa. Luiz, e Portugal ficou pobre, não foi só
ficou pobre porque tirou o ouro todo do Brasil e colocou também das igrejas e deu também para a Inglaterra, né? Trocou pano por ouro. Então... E porque tinha aquela monarquia toda também que a gente ficou sustentando aquilo ali, né? Esse processo é que o nosso ouro é que a gente vai visitar as igrejas, é o ouro do Brasil, em Portugal e na Inglaterra. Total. Era isso. Obrigada, Suzana. Nada, querida. Moisés. Luiz, o pulo da câmera na mão, né, que da pesquisa no interior, e aí você vai para o que você mesmo chama de romances históricos, né? Fala um pouco da Sonata em Auschwitz, uma praça dos livros. Segredo do Oratório. Conta um pouco essa guinada, quer dizer, para a coisa escrita da pesquisa, como é que é? Tá. A minha formação toda, eu trabalhei muito tempo sempre com jornalismo, né? Trabalhei até 2015, eu fazia edição de internacional na Globo News, fui uma editora de internacional praticamente a vida toda. E sempre gostei de história. E aí, depois que eu fiz os documentários, você falou bem, um documentário com câmera na mão, muito simples, sem patrocínio, eu e Elaine fizemos tudo, nós duas, e o Luciano, que é o personagem, também falando para o Joelson, que tinha perguntado sobre o documentário, o Luciano levava o tripé, foi uma coisa assim, a gente foi indo e foi filmando, não teve nada combinado. Ele falou, vou levar vocês para conhecer minha família, né? E a gente foi, alugou um carro e fomos, eu, Elaine e ele, assim, andando, passamos pelo polígono da Maconha, em Pernambuco, que é um lugar que você entra, que você tem que passar de carro direto, a polícia mesmo, o rodoviário diz, furou o pneu, não para, é uma coisa, são os lugares no interior. Foi assim, muito, não pegava celular, e aí a gente foi fazendo aquela viagem ali, tendo contato com esses grupos, e o Luciano, que é um cara assim, fantástico, é médico, né? Hoje ele tinha 26 anos, hoje ele está com 40, 42, 41, enfim. E aí, quando eu fiz o documentário, eu tinha muito material, muito, porque a quantidade também de historiadores e genealogistas no Nordeste, a quantidade de literatura de autores do Nordeste que a gente não encontra aqui é uma coisa absurda. Eu tenho livros de inventários de fazenda, muita coisa. Os livros têm, enfim, de genealogia, e eu tinha muito material. Aí, eu estava em São Paulo, o documentário a gente fez ele em 2005, ele é muito pobre tecnicamente, mas ele teve uma boa, enfim, receptividade, ele foi para vários lugares, a gente foi para vários festivais no mundo, rodamos bastante com ele, os americanos adoram esse assunto, né? Enfim. Aí, quando eu tinha esse material todo, eu falei, fazer o documentário era impossível, porque aquilo ali já foi uma loucura, porque a gente não tinha dinheiro para fazer. A gente não ia conseguir fazer uma outra coisa assim. Aí eu fui juntando e resolvi fazer o livro. E eu, paralelo, trabalhava, né, no meu trabalho na TV. Aí resolvi fazer o Segredo do Oratório, que é justamente uma adaptação do documentário para a ficção. Aí eu peguei o segredo é sobre isso, é uma médica procurando suas raízes. A médica era meio baseada no Luciano, a professora Etel, que eu tenho no livro, é totalmente baseada na Anitta Novinsky, tem a nossa experiência de viagem, bota um pouco de mim ali, mas não sou meio no jornalista, e a viagem pelo sertão. Aí eu criei cidades, criei uma capelinha, porque tem um oratório, que eu boto que é do Segredo do Oratório, é um oratório que o Luciano tinha na família dele. E a gente viajou o sertão todo com aquele oratório dentro do carro, para filmar. Então eu falei, poxa, aquilo ali era curioso. E aí eu fiz uma ficção, juntando tudo que eu tinha, não é a história dele, a história é uma ficção, não existe capelinha, o negócio tem no Segredo. E aí eu tive uma resposta boa na época do livro, aí eu falei, eu vou entrar num outro assunto que me interessa muito, que é o Holocausto e nazismo. E aí a Praça Antuérpia até surgiu, em 2002, a Hebraica inaugurou, a Hebraica de São Paulo, eu morava em São Paulo e era sócia da Hebraica, um busto do Aristide Souza Mendes, dentro da biblioteca da Hebraica, que agora a biblioteca vai se chamar Biblioteca Anitta Novinsky, né? Essa semana eles avisaram. E aí é uma homenagem à Anitta, e eles puseram e quando teve esse busto lá, eu nunca tinha ouvido falar do Aristides.
Isso foi 2001, 2002. Estava nos documentários. E aí tinha um representante, que é o João Pinhatelli, que era do Instituto Camões, tal, que tinha essa parceria, eles tinham uma parceria já grande com essa herança judaica. E aí fiquei sabendo que era o Aristides Souza Mendes. O Aristides é um cônsul que ajudou, enfim, emitiu vários vistos, ele era cônsul de Portugal em Bordeaux, né? Pouquinho antes da guerra começar. E ele deu vários vistos e a vida dele realmente, ele sacrificou a vida por isso. Ele fez uma questão dele altruísta mesmo, do que ele acreditava, né? Ele dizia que ele preferia estar com Deus contra os homens do que com os homens contra Deus. Ele era muito religioso, o Aristides. Tinha 14 filhos. E eu falei, vou fazer um livro que eu tenha partido... Mas só que o Aristides, ele acabou, o livro foi crescendo, e aí eu resolvi... O Aristides participa, ele é um personagem, mas a Praça Antuérpia é uma fuga de uma família, que é uma portuguesa casada com um judeu alemão, que chega em Portugal em 1936. Então eu pego um pouco da ascensão do nazismo, ele vai para Portugal, eu pego a ascensão do Salazar, sabe? Vou juntando essas coisas e eles vão fugir e, num determinado momento, eles precisam do visto, recebem um visto do Aristides, voltam para Portugal, mas aí acontece uma tragédia lá. Eu não me lembro. Nesse livro... Você entra com a Revolução dos Cravos, não, né? Depois da Revolução. Não, porque eu não cheguei nesse assunto. Eu fui até Portugal pós-guerra. Depois eu fiz no Sonata. Quando eu fiz o Sonata, foi a partir de uma história, eu acho que de algumas pessoas aqui nesse grupo sabem da história da dona Maria, que perdeu uma criança, que chegou grávida em Auschwitz, dona Maria Bramor, e ela chegou... eu conheci ela no Rio já com 100 anos. Poxa. Quando ela me contou a história dela, que ela tinha tido, chegou grávida em 44, em Auschwitz, e o neném, ela deu luz a um neném, lá, e o neném, infelizmente, né, não sabe, enfim, morreu. E aí essa história para mim ficava na minha cabeça, porque ela era uma das pessoas mais assim, incríveis que eu conheci também, eu vivi até os 102 anos, quem conheceu a Dona Maria era uma figura lúcida, e ela conseguia relatar esse período, ela era sérvia. Então... E aí ela ela fez a marcha da morte, ela foi para libertada em Bergen-Belsen. E aí ela tinha aquela história toda e eu ficava, gente, se essa criança tivesse sobrevivido, e se por acaso, sabe, um oficial, enfim, mas ia ser muito absurdo um oficial ali salvar uma criança, é uma coisa que a gente, né, seria muito inverossímil. E aí eu fui construindo, porque eu queria fazer um estudo mais sobre a questão realmente dessa questão do nazismo. Eu não vou fazer um spoiler do Sonata, para quem quiser ler, né? Mas eu queria mostrar esse conflito, quando entre escolher a vida e uma ideologia, né? E aí no Sonata eu também tenho os personagens portugueses, porque eu tenho essa ligação muito forte com Portugal. Então, para mim, quando eu escrevo, por conta da minha coisa de jornalista também, eu gosto de fazer viagens em loco, então eu gosto também de situar a trama em lugares que eu tenho mais familiaridade, né? Então, tanto o Sonata como o Antuérpia, eles partem de personagens de Portugal e Brasil e fazem o caminho pela Europa. No caso da Sonata, eu vou até a Romênia, né? Ela tem origem romena. Enfim, não sei se deu... Desde do nosso primeiro encontro, há anos e anos, a gente já te perguntou isso, e eu não me lembro da resposta. Você fez a pesquisa, você não tem nada de ancestralidade judaica? Você fez a pesquisa? Eu tenho, na verdade, eu tenho, na minha parte, minha parte portuguesa, não abertamente, né? Hoje até estou, viu, Suzana, estou até já com a cidadania portuguesa também. A sua mãe participou tanto disso, que eu estava todo mundo, a gente demorou muito, a minha família toda é de Portugal, continuou lá, só meu avô que veio para cá, então a gente tem tudo, agora já estão todos de novo portugueses. Já estão, que bom, que bom. Mas o meu avô, eu tenho uma avó, a minha avó é de origem alemã, e o pai dela era judeu, alemão,
Mas eu sou uma história que só veio para a minha vida depois que eu comecei a me interessar por isso. E minha avó, meu pai morreu cedo, meu pai já tinha morrido, e minha avó tinha Alzheimer já. E aí é uma tia-avó, sabe? Porque a minha avó é Luísa, eu sou Luísa porque ela é Luísa Verman. Né? Eu sou Luísa, ela se casou com meu avô, que é Valente, que é de origem portuguesa também. Mas a minha avó veio para cá, tipo, de uma família toda alemã, e o pai dela casou-se com uma... A minha avó tinha 2 irmãos, filhos da primeira mulher do... É uma daquelas histórias de novela. A primeira mulher do pai dela era judia, então ela tinha 2 irmãos judeus que ficaram na Alemanha, e depois ele casou-se com uma alemã católica, e nasceu ela, e eu só soube dessa história quando eu falei, gente, que as 2 mulheres se comunicavam, aí encontrei as fotos, enfim, e cartas, mas não era uma coisa que a gente sabia desde cedo. Mas a minha família não tenho. Estudei numa escola bem tradicional do Rio, Não, mas isso... que era bem assim, mas depois Princesa Isabel, que era também por causa do vestibular, né? Todo mundo da mesma época de fazer vestibular. Mas eu nunca tive uma formação muito religiosa em casa, não. E hoje, assim, uma curiosidade que eu tenho, assim, quem leu Sonata, no Sonata tem uma música, né? Tem a Sonata, que eu tenho um sobrinho que fez, que é o meu sobrinho Antônio, tem 27 anos e que mora hoje na Polônia. Ele faz faculdade de regência na Polônia. Então, é muito louco isso, né? Mora lá, já está morando lá há 2 anos, fala polonês e estuda regência na Polônia. Então, umas coisas assim, muito loucas que vão né? Voltando, indo e voltando. Enfim. Suzana, de você. Estou aqui. Eu acho que alguém mais quer perguntar. Já estamos aqui 10h40. Nossa, olha, iríamos fácil até meia-noite, né? Com certeza. Gente, muito... Bom, então, a hora é do agradecimento. Realmente agradecer esse teu tempo, agradecer tudo isso que você nos explicou, ensinou, agradecer a todos vocês a presença, o que nos deixa muito felizes, assim, porque toda segunda-feira agora nós temos um público cativo e um público novo em função de cada tema. Então, em te agradecendo, eu já convido quem está aqui até agora para a nossa próxima convidada. Olha como o mundo se interliga, e o nosso momento também. Nossa próxima convidada será a escritora, historiadora e professora Maria Luísa Tucci Carneiro, autora, entre outros, dos livros 10 mitos sobre os judeus, O Brasil diante do Holocausto, em parceria com Celso Laffer, Judeus e Judaísmo, na obra do Lazar Segal. Tema da fala da Maria Luísa Tucci Carneiro: discursos de ódio e a reciclagem dos mitos antissemitas da Inquisição, olha o tema sempre voltando, aos dias atuais. Além, claro, você como partícipe integrante desse grupo, além de um tributo também à Anitta Novice. A Anitta. Nossa, que maravilha, Tucci. Quando será? Segunda que vem. Segunda que vem. Dia 2. Toda segunda. 2 às 9 horas. 9 horas. Nossa, que maravilha, hein? E a sala abre 15 minutos antes, exatamente para esse cafezinho, esse reencontro e essa coisa bem simples. Até segunda-feira, dia 2. Tá. E quero agradecer, tá? Muito obrigada a todos, viu? A palavra é tua. Muito obrigada. Muito obrigada. Nossa, eu agradeço que público assim, tão bom, as pessoas tão interessadas, perguntas interessantes, comentários interessantes. Muito obrigada. Eu, assim, que agradeço demais. Obrigado, tá? Obrigado
Obrigada a todos por estarem aqui e a gente espera vocês segunda que vem, às 9h, todos juntos. Deixa eu só perguntar uma coisa aqui. A Adriana está aqui, ela está perguntando como ela faz para ser avisada, para receber as... Manda, bota então, eu anotei aqui. Adriana, passa, por favor, o seu celular aí no bate-papo, que eu já anotei de várias pessoas, eu vou anotar o seu também. E aí a gente manda pelo WhatsApp. Bota no chat. Virei. Gente, muito obrigada. Tá, eu vou anotar aqui. A Adriana já colocou aqui. Isso é Rio? É Rio, né? 21. Ok. Então até segunda-feira. Pode fazer isso também. Bom. Pois, pessoal. Muito obrigada a todos. Obrigado. Obrigada, Luiz. Beijo. Obrigada a todos. Eu que agradeço. Tchau.